estudando aqui na comunidade o livro de 1 Samuel há alguns domingos. Hoje é a 10ª mensagem deste livro, e aos domingos nós temos já essa prática aqui na igreja de meditarmos no livro da Bíblia, temos do começo ao final dele, e nós estamos nessa caminhada com o livro de 1 Samuel. E semana passada nós meditamos no capítulo 8. Só para dar um contexto a quem está aqui nessa manhã, no capítulo 8 de 1 Samuel, Samuel é um livro histórico chave, se você quer entender toda a história que flui a partir do Velho Testamento até o Novo Testamento, com a chegada de Jesus e tudo que acontece no Novo Testamento a partir de Israel. E se você está na caminhada de ser um discípulo de Cristo, ou na igreja já há um bom tempo, ou descobrindo as coisas da fé cristã, é um dos livros chaves, porque 1 Samuel mostra muita clareza, apontando para o Novo Testamento, apontando para tudo o que Jesus virá a fazer e cumprir da palavra, das promessas de Deus. E o contexto do capítulo 8 é um momento que o povo de Israel está pedindo para um rei para que os lidere. Se você tiver com a Bíblia aí, não sei se você conseguir ler, quem está com o smartphone vai ser mais fácil. Aí. Mas no versículo 5, o povo, no versículo 5 do capítulo 8, não precisa conhecer. Obrigado. Aqui, seguindo aqui tem luz nele, então ficou fácil. Obrigado. O povo está num momento querendo ter um rei. E domingo passado, estudando esse texto com mais detalhes, a gente focou justamente na questão que o povo, na verdade, estava rejeitando a sua identidade como um povo separado por Deus, que era a sua identidade como Israel. E ao pedir um rei para ser como as outras nações, o que o povo estava fazendo, na verdade, estava negando ser Israel, identificado como esse povo separado por Deus. O rei que eles estão pedindo iria substituir justamente os filhos de Samuel como juiz, ou líder ali de Israel. No capítulo 8, do verso 9 ao 11, Deus vai dizer para Samuel, justamente para Samuel, o profeta, advertir o povo de Israel sobre os direitos que esse rei vai ter. Tudo bem, se querem ter um rei, então preste atenção nos direitos que esse rei vai poder exigir. E aí Samuel vai descrever tudo que o rei vai ter direito. E aí Samuel usa diversas vezes a expressão que o rei tomará. O rei vai tomar do povo. Isso. No capítulo 8, versículo 11 e 12, Samuel vai dizer assim, que ele tomará os seus filhos como soldados. No versículo 13, vai dizer que esse rei vai tomar suas filhas como servas. No versículo 14 e 15, vai dizer assim, que tomará o melhor das plantações para dar para os seus oficiais e criados. No versículo 16 e 17, vai falar que ele tomará os seus servos e servas, o melhor do gado e dos jumentos, 1/10 do rebanho. Em outras palavras, o rei vai tomar parte de toda a renda do povo, através de impostos e tudo aquilo que ele vai ter direito a recolher. Parece que esse negócio começou já há muito tempo atrás. Os governantes tomando do povo. E isso vai resultar numa condição, uma ironia para o povo de Israel, que no versículo 17 do capítulo 8, diz assim, que vocês mesmos, o povo de Israel, se tornarão escravos dele. Quer dizer, o contexto aqui é, ao invés de Israel continuar servindo ao Senhor, eles vão se tornar agora escravos de um rei que eles estão pedindo. A verdade aqui é que Israel vai voltar à condição do Egito. Eles foram libertos há tanto tempo. E olha só,
do Egito. Juízes, que é o livro que antecede 1 Samuel, já coloquei aqui na igreja, aqui na nossa Bíblia, em português e em outras traduções, o livro que antecede na sequência é de Ruth, mas na cronologia correta seria o livro de Juízes. E o livro de Juízes, no capítulo 8, apresenta um dos juízes que chamava-se Gideão. E Gideão, depois de derrotar os midianitas, o povo oferece para ele essa condição de se tornar então rei sobre o povo. E olha o que diz o texto de Juízes, capítulo 8, versos 22 e 23. Diz assim: os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho, seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. E ele vai dizer assim: não reinarei sobre vocês, respondeu-lhes Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. Interessante que depois Gideão vai ter um filho, um dos seus filhos ele vai dar o nome de Abimeleque, e o nome Abimeleque ele quer dizer filho de um rei. E depois da sua morte, esse Abimeleque vai se proclamar rei de Israel e vai ter consequências terríveis, que vem logo depois do capítulo 9 do livro de Juízes, quem tiver curiosidade de ler. E o livro de Juízes, outra coisa que é interessante é porque ele sugere que o caos moral que Israel está vivendo nesse período era justamente porque eles não tinham um rei. O livro todo fica nessa vai e vem aí de indicar isso. Então, o livro de Juízes, ele aponta justamente para esse caos moral que Israel está vivendo. E uma das coisas que o livro aponta é para esse período que justamente Israel não é como as outras nações. Então, talvez esse caos é porque nós não temos um rei. Mas lembra também que em outros livros que antecedem 1 Samuel, desde o Gênesis, Deus já havia prometido que um rei viria a Israel. Moisés também havia previsto que viria um rei no meio dos israelitas. O escritor de Juízes está vendo essa necessidade de um rei. Só que a questão é que eles previam um rei bem diferente deste que o povo está pedindo agora. Semana passada a gente focou um pouco mais nessa questão. O problema era o tipo de rei que eles estavam pedindo. Porque o povo está pedindo por um rei como o das outras nações. E Deus previa um rei que iria reinar debaixo dele, debaixo do Senhor. Olha o que diz o texto de Deuteronômio, capítulo 17, versos 14 a 20. Esse texto de Deuteronômio ele vai advertir justamente contra um pedido de um rei como as outras nações, já prevendo que isso daqui poderia acontecer. E Moisés vai descrever justamente como que um rei em Israel deveria ser. Como que deveria proceder esse rei? Olha o que diz o texto, Deuteronômio 17, verso 14 a 20. As nações que vocês vão... desculpa, estou no texto. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas, tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal
uma cópia da lei está aos cuidados dos sacerdotes e levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como o dos seus descendentes. Preste atenção que esse texto que a gente acabou de ler de Deuteronômio, a peça-chave aqui, o momento-chave que o rei deveria começar o seu reinado, é justamente por escrever, em ter a sua própria cópia da lei. Em outras palavras, a palavra de Deus. E que ele então deveria governar debaixo de Deus através da obediência, justamente a aliança de Deus com a sua palavra. E aí é este o critério que os reis de Israel teriam que proceder. Essa é a maneira como os próximos reis de Israel iriam julgar o povo, governar, dirigir os passos do povo. Só que não é esse o tipo de rei que o povo está pedindo. Eles querem um rei como as outras nações. E um rei como as outras nações, Samuel está falando, vai tomar as coisas do povo. E é interessante saber que o rei de fato, que Deus pretendia, ou previa para Israel, o Deus que de verdade viria da parte de Deus, ele vai dizer assim em Marcos, capítulo 10, 45. Olha o procedimento do verdadeiro rei de Israel. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. No Novo Testamento, no julgamento de Jesus diante de Pilatos, Pilatos pergunta se ele é o rei dos judeus, lá em João capítulo 18. E Jesus vai responder assim no versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Em outras palavras, ele não é um rei como das outras nações. Se você ou eu, se nós quisermos um líder para a nossa vida do tipo que todo mundo tem, que todo mundo procura, a certeza que a gente tem é que Jesus vai decepcionar esse modelo. E é interessante que quando você ouvir uma mensagem do Evangelho, que é de tomar, que é de ter, eu quero, presta atenção, que essa mensagem é de um reino diferente. É de um reino que não procede do verdadeiro reino, que é o modelo de Jesus. Por isso que quando você está num lugar ouvindo a palavra de Deus, e tudo é eu quero, aí quiser tomar, preste atenção, que essa mensagem ela vai muito diferente de um Deus que veio se dar, se doar, servir. É um modelo diferente. Interessante que se a gente aprender a ansiar, a desejar justamente por um juiz, um líder, um rei que de fato obedece a Deus, que nos dirija também, que nos leve a esse ato de obediência a Ele. E mais, quando eu falho, quando eu erro, Ele coloca a obediência dele
por causa da obediência dele, eu consigo me aproximar de Deus. Aí então, em Jesus, você tem um rei para amar, de fato, um rei para você seguir, alguém para você chamar como rei da sua vida. Esse texto que nós estamos lendo, voltando para 1 Samuel, apesar do tom um pouco talvez ameaçador, porque as características desse rei, da figura do que é ter um rei, que está descrito no 1 Samuel capítulo 8, capítulo 9 até o capítulo 11, e nós vamos meditar hoje, o texto que a gente vai focar é o capítulo 9, nós vamos ver que o homem que vai ser apontado como rei de Israel nesse momento, o primeiro rei apontado, será Saul. E é interessante que ele é apresentado nesse texto, a princípio, de uma maneira positiva, bem diferente dos filhos de Eli, sacerdote, bem diferente dos filhos de Samuel, também que trilharam o caminho errado. Saul aparece nesse texto como um homem, como um filho que ouve o seu pai, que é obediente, e ele, quando está diante de Samuel, ele tem na verdade uma atitude humilde. A princípio ele não deseja poder, ele é até mesmo uma pessoa generosa, e a gente vai ver aqui na leitura, daqui a pouquinho a gente já vai ler, Saul vai se tornar um rei. E aí os próximos capítulos vão mostrar em 4 estágios, 4 momentos que isso vai se confirmar. Primeiro, nesse texto, que vai terminar na verdade no capítulo 10, verso 1, ele vai ser ungido secretamente por Samuel. Depois, no decorrer do capítulo 10, que nós vamos ver semana que vem, ele vai ter uma confirmação pessoal através de sinais. Ele vai profetizar no meio dos profetas de Deus. Terceiro, depois ele vai ter uma confirmação pública diante do povo. E a quarta confirmação, que ele é o rei, é que ele vai entrar em uma batalha, no capítulo 11, vai sair vitorioso. E essa vitória vai confirmar o ser reinado diante de Israel. E o capítulo 8 termina justamente com o Senhor falando para Samuel, para dar um rei então para Israel, conforme eles estão pedindo. Então a gente agora vai ler o capítulo 9, do verso 1 a 18, está aí no PowerPoint, se você estiver com a Bíblia aberta, acompanha aí na sua Bíblia, no seu celular. Capítulo 9, versículo 1 diz assim: Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: Chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim, mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Zufi, disse Saul ao seu servo: Vamos voltar, o meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: Nesta cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse a seu servo: Se formos, o que lhe poderemos dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: Tenho 3 gramas de prata. Darei isso ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: Vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. E Saul concordou: Muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas: O vidente está na cidade? Elas responderam: Sim,
ele está ali adiante. Apressem-se, ele chegou à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar que há no monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar os sacrifícios. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora e vocês logo o encontrarão. Eles foram à cidade. E ao entrarem, Samuel vinha na direção deles a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atendei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Aí no verso 19, Samuel vai convidar justamente Saul para comer com ele, e tranquilizar dessa questão das jumentas perdidas. E aí o autor de 1 Samuel vai descrever justamente a participação de Saul nessa festa que vai acontecer. Vamos ler. Respondeu Samuel, verso 19: eu sou o vidente, vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e eu deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai? Saul respondeu: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Então Samuel prosseguiu: fique você aqui um instante, para que eu lhe dê uma mensagem da parte de Deus. E aí só o versículo 1, capítulo 10. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Irmãos, esse citar aqui no final, aqui, nos últimos versículos, sobre essa celebração, sobre esse banquete, esse sacrifício que está acontecendo, essa festa que vai acontecer ali entre essas pessoas. Talvez, se você não está muito familiarizado com o Velho Testamento, passou despercebido o paralelo dessa história. Que esse momento, ele vai ecoar justamente para trás um pouco, depois adiante da história bíblica. 1 Samuel capítulo 9 lembra o casamento de Isaac. Gênesis capítulo 24, Abraão dá ao seu servo uma tarefa, que é de encontrar uma esposa para Isaac, entre o seu próprio povo. E aí o servo de Abraão, ele encontra uma mulher perto de um poço, Rebeca, e ela concorda em retornar com ele para ser esposa de Isaac. Só que antes disso, o servo, ele tinha que festejar na casa dessa moça, na família dela. Tinha que ter um banquete, tinha que ter comida. Agora, se você lembrar dessa passagem de 1 Samuel, Saul, ele também encontra algumas mulheres, está nos versículos 11 a 13 que nós já lemos, e ele encontra essas mulheres também em um poço. E essas mulheres falam para ele: olha, agora você tem que ir para uma festa também, você tem que comer, vai participar de um banquete. Até esse momento, isso aqui faz um paralelo com a história de Abraão. Claro que nesse texto, Saul não vai se casar com nenhuma dessas mulheres que estão no poço.
Só que mais adiante, em outro momento, quando agora Davi é que será confirmado rei pelas tribos de Israel, que está em 2 Samuel, capítulo 5, verso 1, o texto diz assim: representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. Essa expressão sobre carne e sangue, ela também remete lá atrás, para o momento que Adão vê Eva pela primeira vez. Diz assim em Gênesis capítulo 2, verso 23: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A ideia aqui é que quando Davi é aclamado rei de Israel, é como se o povo estivesse aclamando Davi como seu noivo, o noivo de Israel, o marido de Israel. O rei de Israel é como um marido, como um noivo. E o povo de Deus, nesse momento do Velho Testamento, é como a sua noiva. Assim como no Novo Testamento, um dia, pegando esse texto para frente, Jesus será um noivo da noiva, que é a igreja. Por isso que esse momento de festa, de celebração, aqui no contexto de 1 Samuel 9, é o contexto em que Saul está sendo confirmado como rei, como noivo, marido para o povo de Israel. Só que como o livro de 1 Samuel vai mostrar mais adiante, depois no decorrer dos próximos capítulos, Saul, na verdade, acaba sendo um marido fraco, um marido com muitas dificuldades, com muitas fraquezas. E aí esse paralelo com Jesus não se encaixa tanto, porque Jesus se mostra como o verdadeiro noivo. Porque Jesus é o rei de fato, que é apontado por Deus desde o Velho Testamento. Jesus é o noivo, é o marido, dá a sua vida por amor à noiva. Efésios capítulo 5 vai falar sobre isso. É por isso que o detalhe da festa aqui importa. Talvez você lembre, você pensa que é só um detalhe da história. Mas sempre que você está lendo um texto, não toda linha, todo parágrafo, toda citação, mas o contexto do Velho Testamento sempre está apontando para Jesus. Todos os livros do Velho Testamento. É lindo ver isso. E aqui esse momento, no capítulo 9 de 1 Samuel, essa refeição, claro que aqui ela não está falando que é uma festa de casamento literalmente. Ela aqui é uma combinação de uma oferta que é para trazer paz ali ao povo. No versículo 13 vai dizer isso. E os participantes desse momento, dessa oferta de paz, eles comiam a carne depois que era oferecida a Deus. E de acordo com o livro de Levítico, capítulo 7, versos 33 e 34, eu estou citando aqui, não vamos ler, mas a coxa do sacrifício, ela era dada ao sacerdote, apenas ao sacerdote. E aqui, Saul, ele recebe um pedaço da carne para comer. Talvez como se fosse a figura de um sacerdote que vai justamente servir agora a casa do Senhor. Só que não é o tabernáculo, é o povo. Os sacerdotes no Velho Testamento, eles eram ungidos com óleo. E aí no versículo 1 do capítulo 10, Saul também é ungido com óleo. Toda essa simbologia. Em 1 Samuel, capítulo 9, 25, 10 a 1, Samuel unge Saul e diz assim: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Outra coisa que acontece é que Samuel, ele tenta garantir que essa unção, que ela fique em segredo.
por um momento. Por isso que no versículo 27 ele envia seu servo na frente. Saul também está preocupado em ter sido ungido rei, e ele também está querendo preservar isso em segredo, o tempo que for possível. No capítulo 10, semana que vem, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, que um tio dele pressiona Saul para saber o que aconteceu, o que foi que aconteceu lá com Samuel quando vocês estiveram juntos. E aí Saul dá uma desculpa e não conta literalmente tudo o que aconteceu. Saul talvez estava digerindo tudo o que tinha acontecido tão repentinamente, está pegando a ideia ainda de ser rei agora de Israel. Mas e Samuel? O que é o segredo? Por que não contar? O texto não vai falar muito claro por que disso. Mas é interessante que Davi também vai viver isso. O próximo rei, depois de Saul, Davi, ele também vai ser ungido em secreto, em segredo. Está em 1 Samuel capítulo 16. Então, de alguma maneira, ser ungido rei e ser reconhecido rei publicamente não é a mesma coisa, não é o mesmo evento. É por isso que a gente não deveria se surpreender quando nós lemos nos Evangelhos do Novo Testamento que Jesus também ele não é reconhecido como rei imediatamente. Jesus é o rei de fato do coração de Deus. Jesus é o verdadeiro rei. Jesus é ungido pelo Espírito Santo, seu batismo. E Deus Pai usa a linguagem de aprovação dele, naquele momento, em Lucas capítulo 3, verso 22, dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Mas Jesus, depois daquela unção, aquele reconhecimento como rei, ele não é reconhecido pelo povo como rei. Essa unção parece que fica também em secreto, em segredo. Ao invés disso, ao invés de ser reconhecido como rei, o que acontece com Jesus? Ele é rejeitado. Porque a sua verdadeira aclamação como rei vai esperar um pouquinho, vai aguardar um pouco esse momento. Essa história de 1 Samuel, capítulo 9, que nós estamos vendo, é a história da ascensão de Saul, de como ele vai se tornar rei de Israel. Versículo 11 do capítulo 9 diz que Saul, presta atenção nas figuras do texto, Saul subiu em direção à cidade. No versículo 14, está a caminho do altar no monte, ascendendo. Depois do versículo 22, ele está no lugar de honra entre os convidados. No versículo 25, ele está no terraço da casa de Samuel. Isso tudo aqui é significante porque, literalmente, esse exemplo fica bem claro, Saul está ascendendo ao seu trono, a esse momento de ser ungido. E essa ascensão do verdadeiro rei, Daniel, capítulo 7, vai falar de quando essa ascensão de verdade vai ser cumprida em Jesus. Toda essa simbologia do rei que vai ascender. Daniel 7, versículo 13 e 14. Presta atenção. Olha o que Daniel diz numa visão. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Daniel, ele tem essa visão de alguém como filho do homem vindo nas nuvens para receber um reino que durará para sempre. Onde que você viu o cumprimento disso? Ou esse texto sendo remetido no Novo Testamento?
Lucas, capítulo 24, Atos, capítulo 1, quando Jesus ascende aos céus. Porque Jesus ascende aos céus para de fato ser aclamado rei. Saul está ascendendo aqui para ser ungido. Essa é uma figura em miniatura. E um exemplo bem menor da verdadeira ascensão que Jesus vai ter no seu conhecimento. Efésios capítulo 1, verso 20 e 21, Paulo diz assim sobre Cristo: Deus ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Novo Testamento, Paulo falando: Jesus é o verdadeiro rei. Jesus é que tem o verdadeiro poder. Mas por que Deus faz isso? Efésios 1, na sequência, versículo 22, Paulo diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Não é à toa, não é por acaso. Jesus ascendeu para ser aclamado rei para a igreja, para o seu povo. Não é a igreja placa, igreja denominacional, não é a igreja verdadeira, é a igreja de Deus. Para nós, para você que está em Cristo, para você que tem Cristo em sua vida e o reconhece como Senhor e Rei da sua vida. Isso não quer dizer que aqueles que estão em Cristo têm uma vida fácil, porque tudo está debaixo dos pés de Jesus. Não. Basta conversar com quem está aqui para saber das dificuldades e das lutas que cada um aqui vive dentro do seu contexto, dentro da sua família, dentro dos seus relacionamentos, das angústias do coração. Não, a vida não é fácil para absolutamente ninguém. Mas esse texto aponta para uma esperança. Para você que chegou aqui talvez aflito, para você que chegou aqui talvez ansioso demais com as coisas que estão por vir, ou você que chegou aqui estressado pelo presente, pelo momento que você está vivendo, ou angustiado pelas coisas que você já está carregando, depressivo por causa de tudo que já está acontecido, e aí você não aguenta mais, não se sustenta mais. Só que é interessante que nós estamos vendo em Cristo, olhando para o verdadeiro rei, não para aquele que a gente às vezes quer resolver do nosso jeito, apontar do nosso jeito, cobiçar do nosso jeito, desejar da nossa maneira. Os nossos olhos, foi algo que a gente viu semana passada, nós olhando com fé em Cristo. Cristo é o verdadeiro rei. E se Ele é o verdadeiro rei, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. É olhando para Cristo que eu sei que se eu sou parte, ou se eu sou a igreja dele, a noiva dele, eu sei que Cristo vai cumprir o seu propósito para cada um de nós, para a missão que cada um de nós estamos tendo nesse momento de vida, nesse hoje. Se você está em Cristo, é por causa dele, não por causa do teu esforço, não por causa da tua graduação, não por causa do teu sucesso financeiro, é por causa de Cristo que você pode ter um olhar de esperança, porque todas as coisas estão debaixo do Senhor Jesus. É Ele que está dirigindo, é Ele que está governando. E se você está em Cristo, Ele está fazendo tudo isso para a sua igreja, a qual você também faz parte. Então qual que é a dificuldade que você está vivendo? Qual é o nome que você dá para essa luta que você está passando agora, que está te tirando do sono? Qual que é o nome que você dá para essa situação que você está derramando lágrimas por ela? E aqui ninguém está aqui para
presente para zombar ou menosprezar isso. Mas qual é o nome que você dá? Porque talvez você chegou aqui novamente sorrindo, tomou um cafezinho gostoso, todo mundo está te vendo vestido bem, elegante, manhã de frio, normalmente todo mundo se veste com uma roupa bacana, legal, e nada de errado com essas coisas, mas você sabe que isso é uma casca. Você não está bem. Você chegou aqui com algumas incertezas, com algumas coisas inseguras na tua vida. Qual é o nome que você dá para essa situação que tem te desanimado, que tem te abatido? Não, mas eu não tenho religião nenhuma, eu estou tocando a minha vida, tá, mas beleza. Mas você sabe dar um nome à luta que você está vivendo. Você sabe dar um nome para esse momento, para o dia chamado hoje, que você só está pensando no amanhã, só que o amanhã é angustiante, é estressante. E aí de repente você vai em alguns ambientes para ouvir da palavra de Deus, mas tudo que você ouve da palavra de Deus parece que eles querem tomar. Eu quero. Dá. Suga, sabe? Dá para entender essa linguagem da religião dos dias de hoje, que em vez de apontar para Cristo, e aí você tem esperança, eles apontam para uma religião, e aí você tem que fazer, tem que se esforçar, tem que dar, tem que não sei o quê. Quando a gente vê Jesus, o verdadeiro rei, veio para servir, dar a sua vida. Sabe o que quer dizer isso? Talvez você estranha, a gente faz questão de, dentro desse momento que nós temos aqui aos domingos, de consagrarmos as nossas ofertas ao Senhor, nosso dízimo, mas dar a oferta aqui na igreja acrescenta absolutamente 0,00000 da graça de Deus na tua vida. Acrescenta nada da graça de Deus pela quantidade ou dos números que você escreveu no seu cheque, no seu cartão de crédito, para, entre aspas, a obra de Deus. Não. Aqui, se a gente pode, com a liberdade, com a peça e a limitação que a gente tem, usar essa palavra com muito cuidado, a medição de alguma coisa que poderia ser feita aqui, que só Deus pode fazer, é o amor. É aquilo que você faz dando porque é bom dar. Porque é correto abençoar alguém. É correto responder ao amor de Deus, mas não só ficar com dinheiro, é com a vida, é com o tempo, é com o que você é. E aí de novo, hoje a ideia é voltar para Jesus. Você pode continuar indo onde você quiser ir. Você é bem-vindo a voltar e estar aqui nessa igreja ou em outra igreja que você se sinta bem, que você caminha lá com pessoas que você sabe que amam a Deus. Mas hoje a essência desse momento que a gente está meditando na palavra de Deus é entender que há um verdadeiro rei que já foi aclamado nos céus como rei, o Senhor absoluto de todas as coisas. Esse caos que a gente está vivendo, ele é temporário, porque estamos vivendo dias de caos, estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias que a gente não sabe qual é o próximo ministro que cai nessa semana, qual é a próxima notícia bomba, pauta que virá, ou qual o próximo herói, talvez da sua infância, como para mim foi, que vai morrer nos próximos dias. A gente fica assim, esse final de semana foi um dos meus heróis de criança. E assim eu ficava louco para assistir o Muhammad Ali lutar. Lembro até hoje, eu devia ter uns 6, 7 anos, mas lembro de ver. Aí alguns aqui vão dar uma bem comigo na TV, na Telefunk, preto e branco. Só alguns entenderam essa palavra, né? As televisões antigas, mas eu ficava louco para assistir. E foi, passou. Aí de novo, hoje você está aqui vivendo a vida, não entende alguns porquês. Porque, de novo, você pode começar uma caminhada numa igreja e tem alguns porquês que vão continuar a pergunta. Algumas coisas que a gente não sabe, mas por quê? Alguns erros que a gente faz é mais fácil de responder, mas as perguntas da vida estão aí. Mas como é que você dá o próximo passo? Como é que você caminha? E hoje nós caminhamos nesse dia como igreja do Senhor,
olhando para essa mesa, simbolicamente representando a nossa esperança. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E ela é uma revelação disso no dia de hoje, para o nosso coração. Lembrar de tudo o que Cristo já fez. É olhar para o verdadeiro Rei. Olhar para aquele que tem todas as coisas debaixo dos seus pés. Todas as coisas, isso quer dizer que é a história. A história que alguns pensam que está desgovernada. A história que alguns pensam que está fora de controle. Aparentemente está. Aparentemente nós não temos a resposta, mas eu olho para aquele que dirige todas as coisas. Eu olho para aquele que me dá esperança no dia de hoje, que é Jesus. E aí a questão é que se você estiver do lado de Jesus, ou melhor, se Jesus estiver do seu lado, você está do lado do vencedor. Amém.